Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós vamos trabalhar, estamos trabalhando, aliás, os módulos de português do Enem. E hoje a nossa aula é sobre formação de palavras, formação número 1, tá? Nós teremos 2 aulas sobre formação de palavras. Vamos entender como essas danadinhas se formam, né? Para poderem figurar aí nas nossas bocas, nos nossos textos, nas provas, nos livros de literatura, enfim. Vamos lá. Existem 2 processos básicos pelos quais se formam as palavras, né? Nós temos a derivação e a composição. A derivação é a partir de uma outra. A composição é a união de mais de uma, tá? A gente vai entender isso melhor. Vamos lá. A diferença entre ambos consiste basicamente em que, no processo de derivação, partimos sempre de um único radical. Então, olha só. Tem um radical, né? Radical. Não, gente. Não é surfista, skatista, radical. Não, não é isso, gente. Radical é aquilo que é fixo na palavra. É o radical, tá bom? É a raiz. Ó, a raiz dessa palavra aqui. Aí, ó, a professora estudou latim. Raiz, né? Radical vem de raiz. Qual é a raiz da palavra? Né? Então, o processo de derivação, a gente sempre vai partir de um radical. No processo de composição, sempre haverá mais de um radical. Porque nós vamos unir palavras, né, de 2 radicais diferentes. Na derivação, não. Tudo vai vir daquele radicalzinho, né? Lógico, tem vários tipos de radical, tá, gente? Não é só um, não. Mas a palavra, ela se forma de um só, ok? Derivação. A derivação é o processo pelo qual se obtém uma palavra nova, chamada derivada, a partir de outra já existente, chamada primitiva, né? Primitiva porque ela é a primeira, ela é a número 1, ela é a primordial, igual o homem primitivo, né? Aquele homem que foi o primeiro que deu origem a gente. Então, e nós somos derivados desse homem, né? Ou, sei lá, derivados do leite. O leite é o primitivo, a matéria primitiva, sai ali da vaca, fez o leite. Os derivados são o quê? O queijo, a manteiga, né? Todo mundo tem um pouco desse radical, que é o leite. A professora sempre com as minhas metáforas de comida, né, gente? Vocês vão achar que eu sou, assim, esfomeada, né? Beleza, então, temos, né, essa primitiva e essa derivada, que dá origem, né, que é a palavra que originou-se a partir da primitiva. Então, nós temos aqui exemplo, ó. Primitiva, mar. Derivada, marítimo, marinheiro, marujo. Olha só, o radical, né, da primitiva está em todas as palavrinhas derivadas, né? Aqui também, ó, terra. Aqui, vamos aqui, ó, enterrar, terreiro, aterrar, né? Vemos o radical, a primitiva em todas as palavrinhas derivadas. Observamos que mar e terra não se formam de nenhuma outra palavra, mas, ao contrário, possibilitam a formação de outras por meio do acréscimo de um sufixo ou prefixo. Logo, mar e terra são palavras primitivas e as demais são derivadas variadas. E as demais são derivadas, ok? Tipos de derivação, né? Nós temos várias formas de derivar palavras de uma primitiva. Vamos descobrir quais são esses tipos, né? Derivação prefixal ou prefixação. Resulta do acréscimo de um prefixo à palavra primitiva, que tem seu significado alterado. Então, prefixo, gente, é aquela partezinha de início da palavra, né, que a gente vai acrescentar a esse radical. Vamos entender isso melhor. Ó, racional, né? Nós temos aqui o racional e a gente acrescentou aqui, ó, o prefixo i, né,
que é o quê? O contrário, a negação, é que não é racional. Crer, descrer, né? Você deixa de crer. Também é uma negação, né? Ler e reler. Reler, você ler de novo, né? Capaz e incapaz, mais uma negação, olha, não é capaz, né? Normal e anormal, né? Negação também pela letra A. Então, é o que é normal, o que não é normal. Anormal. Em todos esses casos, nós acrescentamos prefixos, né? O prefixo é aquilo que vem antes, por isso é pré, tá? Então, vem antes da raiz, ok? No início. Prefixo. Nós temos muitos prefixos no português, tá? É uma lista grande, mas a gente já está introduzido a maior parte deles. A gente, na verdade, pela leitura, a gente acaba aprendendo, né, o significado de cada um deles, tá? Derivação sufixal ou sufixação. Resulta de acréscimo de sufixo à palavra primitiva, que pode sofrer alteração de significado ou mudança de classe gramatical. Gente, o sufixo, né, vai ser no fim da palavra. Enquanto o prefixo é no início, o sufixo é sempre no final. Então, tem a raiz e tem o sufixo depois da raiz. Por exemplo, alfabetização. No exemplo acima, o sufixo são transforma o substantivo em substantivo o verbo alfabetizar. Este, por sua vez, já é derivado do substantivo alfabeto. Olha só, a derivação nem sempre vai acontecer em primeiro grau. O que é isso? Tipo, quando a gente é primo de primeiro grau e primo de segundo, essas coisas. Tipo isso. Você nem sempre vai derivar uma palavra diretamente da raiz dela. Às vezes, essa derivação já é a partir de uma palavra que já é derivada. Então, aqui, ó, a palavra raiz mesmo é alfabeto. Mas aqui nós temos uma derivada que virou o verbo alfabetizar, né? Que é ensinar o alfabeto para as pessoas, né? Que é ensinar as pessoas a ler, enfim. E aí, você pega e transforma esse substantivo, esse verbo, aliás, no substantivo alfabetização, né? Que é a alfabetização, né? Que é o ato de alfabetizar, ok? Então, olha, um exemplo de uma palavra que ela não é derivada diretamente da primitiva, ela é derivada de uma derivada. A derivação sufixal pode ser nominal, formando substantivos e adjetivos, por exemplo, papel, papelaria, riso, risonho. Olha só, a gente acrescenta, né, o finalzinho, né, papelaria, né, e isso faz, a gente cria aqui, olha, pode criar um adjetivo, nesse caso, risonho, adjetivo, e aqui criamos mais um substantivo. A gente pode criar qualquer um dos dois, tá, gente? A partir disso, olha, substantivos e adjetivos. Aqui nós temos dois adjetivos, demos origem a um adjetivo e a mais um substantivo. Verbal, formando verbos, né? Então, essa sufixação, ela pode ser verbal. Como é que a gente faz isso? Olha, a gente tem atual, atualizar, né? A gente junta esse izar e ele vai transformar o atual em verbo. Hipnose, né? Hipnotizar.
né? Banal, banalizar, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, com essa sufixação aqui, para a gente entender como que vai se formar, se vai ser com Z ou com S. Temos os dois casos. No caso de hipnose, gente, eu coloquei aqui porque a hipnose é um exemplo clássico de quando a gente precisa trocar, tá? Na verdade, os que a gente precisa trocar, vou até colocar aqui, um professor meu ensinou isso uma vez, que geralmente os terminados em L, ou as palavras que são terminadas em L, elas vão virar, ou em L ou em C, quando você transforma em verbo, elas vão virar Z. As que são em S já, tipo hipnose, elas vão ficar com S na hora de transformar em verbo. Exceto hipnose, lógico que eu já coloquei aqui, peraí. Hipnose, batismo, catequese, e síntese. Eu tava tentando lembrar qual era a outra. Síntese. Exceto essas três palavras aqui, essas quatro palavras aqui, né? Que toda vez que você transformar elas em verbo, né, vai ficar com Z, apesar delas serem escritas com S. Todas as palavras que forem escritas com S vão virar verbos que são terminados em S, tipo izar com S, tá, gente? Exceto hipnose, batismo, catequese e síntese, que vão virar hipnotizar com Z, batizar com Z, catequizar com Z e sintetizar com Z. Ok? Fica aí dica da Bárbara para você. Então, a sufixação, ela pode ser também adverbial, tá? Ela pode formar advérbios de modo. Como assim? Olha só, a gente faz isso o tempo todo. Feliz vira felizmente. Sincero, sinceramente. Frequente, frequentemente. Então, é uma sufixação, né, que vira um advérbio de modo. Por quê? Qual é o modo? De que maneira? Né? De que maneira? Felizmente. De que maneira ele te contou isso? Ah, sinceramente. De que maneira acontece? Frequentemente. Né? De que modo? Com que frequência? Tá? Aí tá. Derivação prefixal e sufixal. Ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo não simultâneo, tá? De prefixo e sufixo à palavra primitiva. Então, não simultâneo porque não acontece ao mesmo tempo, gente. Pode ser que aconteça um ou outro, tá? Mas não é simultâneo. A palavra não precisa dos dois para ser modificada. Ela pode ser modificada por um ou por outro. Vamos entender. Ó. Palavra inicial, leal. Né? Essa tabelinha aqui. Leal. A gente acrescentou o prefixo, mas o radical fica o quê? Desleal. Beleza, uma palavra existe. E aí, se a gente quiser formar uma outra palavra, a gente pode formar também lealdade, né? Ou ainda deslealdade, né? Que é a palavra juntando o prefixo, o sufixo e o radical, ok? Então, por isso que não é simultâneo. A palavra ela não vai fazer só sentido se você acrescentar as duas partes, acrescentar o prefixo e o sufixo. Não, ela pode ser só com sufixo, ela pode ser só com prefixo, só com sufixo ou com os dois, tá? Feliz, a mesma coisa, ó. Feliz, o prefixo in, né, que é uma negação, o des também, tá, gente? Feliz, né, que é o radical, e mente. A gente pode colocar infeliz, a gente pode colocar felizmente, ou a gente pode formar infelizmente, que é juntando os dois. Derivação
parasintética ou parassíntese. Ocorre quando uma palavra derivada resulta do acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Então, é simultâneo. Ela vai precisar que aconteça as duas coisas, tá? Não é igual daquele outro que tem que ser ou um ou outro, que pode ser ou um ou outro ou os dois. Considere, por exemplo, o adjetivo triste. O radical triste. Formamos o verbo entristecer pela junção simultânea do prefixo em mais o sufixo ecer. Então, nós temos aqui, olha, em triste ecer, né? Nós não temos a palavra sem um ou sem outro. A gente não tem em triste, não existe. E tristecer também não existe. A palavra inteira, né, para ela existir, ela precisa das duas coisas. Ela precisa do sufixo e do prefixo. Senão ela não faz sentido. Então, por isso aqui é simultâneo, a junção simultânea, gente. Para formar a palavra entristecer. Beleza? Note que a presença de apenas um desses sufixos não é suficiente, desses afixos, desculpem, porque quando a gente fala, no geral, a gente está falando tanto de prefixo quanto sufixo, a gente usa essa palavrinha aqui, afixos, serve para os dois, né? Então, o prefixo é só o da frente, o sufixo é só o de trás, mas quando a gente quer se referir aos dois misturados, a gente fala afixo, né? Então, note que a presença de apenas um desses afixos não é o suficiente para formar uma nova palavra, pois em nossa língua não existe a palavra entriste nem a palavra tristecer, que a gente acabou de falar, não existe. Então, nesse caso aqui, de derivação parasintética ou parassíntese, a gente precisa do sufixo e do prefixo simultaneamente para a palavra fazer sentido, né? Diferente daquela outra derivação sufixal, prefixal, que a gente pode colocar ou um ou outro ou os dois. Exemplos, né? Temos aqui, ó, mudo, o prefixo, né, a palavra mudo, o prefixo e, o radical, né, mud, o sufixo ecer, né? Então a palavra fica como emudecer, é ficar mudo, ficar quietinho, emudecer. Aqui nós temos, ó, a palavra inicial, alma, temos o prefixo des, né, que é o prefixo de negação, o radical, que é alm, e o sufixo ado, né, que é da característica alguma coisa, né? Esse ado, sempre que a gente ouvir, não é cada um no seu quadrado, não. É ado, né, de tipo assim, amado, desejado, beijado, desalmado. Da característica alguém, transforma num adjetivo, tá, gente? Enquanto na primeira frase, na primeira palavra, a gente tem um verbo, aqui a gente tem um adjetivo. Desalmado, né? Então, não existe a palavra almado. Não existe a palavra desalmo, tá? Só existe desalmado, só existe emudecer, não existe emude, não existe mudecer. Dica: para estabelecer a diferença entre derivação prefixal e sufixal e parasintética, basta retirar o prefixo ou o sufixo da palavra na qual se tem dúvida, né? Vamos lá, apresentaram palavras para você lá no Enem, né? Colocaram as alternativas, uma lista de palavras. Qual dessas palavras é representada, é formada por uma derivação parasintética? Aí você, nossa, como é que eu resolvo isso? Meu Deus do céu, não sei. E aí, o que acontece? Você vai pegar essa palavrinha e você vai destrinchar ela, você vai dividir. Se você tirar o prefixo
ou o sufixo da palavra, ela vai fazer sentido? Se ela faz sentido, se fica um radical que faz sentido, então ela é derivação prefixal sufixal. Agora, se não, ela é parasintética. Então, feito isso, observe se a palavra que sobrou existe. Caso isso aconteça, será derivação prefixal sufixal. Caso contrário, será derivação parasintética. Ok? Bom, temos também derivação regressiva. Ocorre derivação regressiva quando uma palavra é formada não por acréscimo, mas por redução, né? Então vamos lá. Exemplos: comprar, compra, né? Então você transforma o comprar, que é um verbo, né, em compra, que é um substantivo, a compra, né? E você diminui, tá vendo? Você tira, olha, em vez de acrescentar, você vai tirar a letra. Por exemplo, aqui, ó, beijar, verbo, a gente vai tirar, né, uma letrinha e vai trocar por outra aqui para formar beijo substantivo, tá? Então, vai reduzir, é uma derivação regressiva, a gente volta, tá? Saiba que, para descobrirmos se um substantivo deriva de um verbo ou se ocorre o contrário, podemos seguir a seguinte orientação. Então, vamos lá. Para a gente descobrir se um substantivo deriva de um verbo ou se o contrário acontece. Se o substantivo denota ação, será a palavra derivada e o verbo palavra primitiva. Se o nome denota algum objeto ou substância, verifica-se o contrário. Ó, vamos ver. Vamos observar os exemplos acima. Compra e beijo, né? Indicam ações, logo, são palavras derivadas. O mesmo não ocorre, porém, com a palavra âncora. Âncora é um objeto, gente, né? Então, se existe o verbo ancorar, é ele que é derivado da âncora. Agora, o caso de compra e beijo são ações, são substantivos que você percebe que são ações, né? Que é do verbo comprar, do verbo beijar, tá? Então, quando a derivada se tornar um objeto, ela que deu origem, ela é primitiva. Quando a derivada, quando o substantivo, né? Quando o substantivo for uma ação, tem a ver com ação e não objeto, então ela é derivada do verbo, ok? Vocês conseguiram compreender? Então, ó, se o substantivo denota ação, será a palavra derivada. E o verbo, palavra primitiva. Se o nome denota algum objeto ou substância, verifica-se o contrário, né? Porque aí a palavra derivada, o verbo vai ser derivado e a palavra primitiva vai ser o objeto. Por derivação regressiva, formam-se basicamente substantivos a partir de verbos. Basicamente. Não é só, mas é basicamente. Por isso, recebem o nome de substantivos deverbais, né? Porque eles vêm do verbo. Note que a linguagem popular são frequentes os exemplos de palavras formadas por derivação regressiva, desculpe. Não significa que seja correto o uso na escrita, tá, gente? O que a gente colocou aqui é popular, olha. Linguagem popular, tá? Exemplos que a gente usa na nossa língua que não necessariamente devem ser escritos. Então, olha, o portuga, né, vem de português. O boteco vem de botequim. O comuna vem de comunista. Então, aqui nós temos também, olha, com verbos, né? Aqui é substantivo de substantivo. Aqui nós temos, olha, agito. Vem o quê? Do verbo agitar. Amasso, do verbo amassar. Chego, do verbo chegar. Do tipo assim, dá um chego aqui, né? Chega mais. Tem também o cheiro baiano, né? Vou te dar um cheiro, né? Então, é cheirar, do verbo cheirar. O agito, né? Qual é o agito de hoje, né? Do verbo agitar. Amasso, todo mundo já sabe, não vou nem explicar. Então, olha, isso acontece muito na língua mesmo, na língua coloquial, tá? Na linguagem coloquial. Observação.
O processo normal é criar um verbo a partir do substantivo. Na derivação regressiva, a língua procede em sentido inverso, forma o substantivo a partir do verbo, tá? Então, olha só, o processo normal é criar um verbo a partir do substantivo, né? Como no caso de âncora, ancorar, né? Mas nós temos o caso aqui também de compra, né? De beijo e beijar, compra e comprar, tá? Mas na língua, né? Na linguagem oral, é mais comum fazer o inverso. Você falar do verbo, né? Agito, amasso, chego, né? Cheiro. Aqui no caso é tudo substantivo, tá, gente? Comunista, comuna, botequim, boteco, português, portuga, tudo substantivo para substantivo. Bom, é isso, a gente fica por aqui.